Boa noite, bem-vindos. Como estão vocês? Sejam bem-vindos. Aqueles que são novatos aqui, que estão chegando, sejam bem-vindos. Bem-vindos aqueles que já estão acompanhando, os que ainda virão, né, posteriormente, assistindo em outros momentos, outros horários. Eu quero agradecer a todos pelas mensagens maravilhosas que nós estamos recebendo, por toda a Na verdade, é essa interação, essa troca que acontece, né, quando nós compartilhamos o mundo abstrato, que é o mundo das ideias, onde o somatório das nossas percepções impacta todos. E aí nós precisamos fazer uma conexão cada vez mais profunda de esclarecimento, porque esse esclarecimento em rede, ele ajuda demais a todos, né? Porque ele fica reverberando. Então eu queria agradecer muito e reforçar para aquelas pessoas que estão acompanhando, que coloquem o seu like, que compartilhem aquilo que sintam que é interessante compartilhar com as suas redes, com as pessoas. Isso é importante para todos nós, para que essas reflexões possam reverberar para maior número de pessoas. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, que não é um tema tão diferente, mas nós precisamos aprofundar na compreensão para melhor interagir, né? Então, eu gostaria de convidá-los para fazer uma harmonização e, para isso, colocar a coluna ereta, colocar braços e pernas, descruzados. Inspira e expira. Espera só um momentinho, gente, eu tô corrigindo aqui a questão da luminosidade, tá? Aqui, por isso que eu tô um pouco dispersa, porque tá dando um sombreado. Mas eu acho que tá tudo bem agora. Acho que melhorou um pouquinho, mas vamos lá. Vou fazer assim mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Então descruzem braços e pernas. Procurem deixar o corpo ereto, a coluna, né? Nosso sistema cérebro-espinhal alongado. E vamos começar pela respiração. E sobre a respiração, eu queria trazer uma reflexão para todos que aqui estão neste momento, sobre uma coisa que é importante para todos nós levarmos em consideração ao respirar. Quando nós respiramos, nós falamos sempre, a gente faz uma troca com o universo. Isso não é apenas uma fala, isso é uma realidade. E é através da respiração que a energia vital, o prana, pode chegar às nossas células. E quando isso acontece, esse prana é que dá consciência às nossas células, que faz com que elas entendam a sua função, o seu para quê. E quando nós vamos fazendo essa troca, renovando esse prana e sabendo respirar de forma consciente, nós estamos literalmente educando a nossa vontade e a nossa consciência em todos os níveis do nosso ser, cada átomo, cada célula, cada molécula. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, respirassem profundamente. Nós vamos fazer em 4 tempos a respiração. Inspira, pausa, expira, pausa. Essa respiração quaternária, para facilitar para vocês, cada um no seu tempo, mas deve ser assim mais ou menos de 4 a 5 segundos para inspirar, uma pausa de 3 segundos aproximadamente, uma expiração de 4 a 5 segundos e uma pausa de 3 segundos aproximadamente. Então vamos lá. Procurem relaxar os ombros, posicionarem-se.
Inspira profunda e suavemente. Inspira e expira. Inspira, pausa, expira, pausa. Procurem agora, com os olhos fechados, serem o observador da sua respiração, como se estivessem observando uma outra pessoa respirar. Inspira profunda e suavemente. Pausa. Expira suavemente, criando uma pulsação consciente. Vamos levando a mão para colocar em cima do coração. Inspirando e expirando. Nesse momento eu gostaria que todos pudessem entrar em contato com o campo de força, de energia, vibração e consciência do tema que nós vamos hoje trabalhar: medo, coragem. Que nós possamos trazer a maior abrangência de consciência para que possamos refletir sobre esse tema nesse momento, como aqueles que integram e participam desta humanidade, desta nação, da localidade onde cada um nasceu ou se encontra no momento, das famílias, dos sobrenomes que cada um carrega, pensando sobre os medos e as coragens que neste momento devem nos mover e devem ser resolvidos. Então inspira e expira, olhando para a sua própria condição individual. E nesta última respiração, simplesmente diga para si mesmo, internamente: eu estou bem, eu estou em paz. Inspira e expira. Vamos lentamente retomando aqui, movimentando o pescoço, a circulação, os ombros, as mãos. E agora vamos iniciar a nossa reflexão. Vamos falar sobre temáticas hoje que, na verdade, são temáticas que
vão nos colocar diante de questões do momento que nós todos estamos vivendo, porque são questões da humanidade, são questões de nós que compomos cada um desses espaços-tempo desta humanidade, locais, culturas, famílias, né, desafios comuns, específicos. Isso nos une muito mais do que nós podemos imaginar. Eu costumo dizer que somos realmente irmãos de humanidade, ou seja, compomos a mesma humanidade e deixaremos aqui as sementes da próxima. Então, em primeiro reflexão que eu gostaria de trazer é entender que as nossas emoções e os nossos pensamentos, né, ou seja, o nosso mundo astral, onde encontram-se as emoções, onde está a mente e as emoções entrelaçadas, sempre que eles podem, eles vão de alguma forma desqualificar qualquer conhecimento, qualquer coisa que venha de um nível superior de compreensão. Repare bem no que eu estou dizendo. As pessoas estão numa determinada frequência, estão num determinado ponto do mundo astral, pensamentos e emoções se misturam, formando as nossas crenças e os nossos padrões. E quando nós trazemos uma perspectiva ampliada de um plano superior, esses que aí habitam, eles tentam desqualificar o que está chegando. Por quê? Porque essa reação ela é um processo natural, considerando que aquilo que está criado no nosso mundo astral, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções, fazem de tudo para garantir a sobrevivência deles. Eles se alimentam da nossa vida, como eu já disse antes, e eles fazem tudo para resistir. Resistir, isso é compreensível, né? Porque num processo de iniciação, num processo de expansão de consciência, eles se sentem ameaçados porque é quando eles serão sublimados, eles serão transmutados, eles serão neutralizados, não serão mais alimentados da forma como eles eram. Então, eles têm uma tendência a oferecer resistência, compreendem? E o maior medo, quando a gente fala do medo, né? As pessoas falam tanto medo, 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 o maior medo, eles falam, o medo é o oposto do amor. Se o amor é a base da nossa existência, é a nossa vida, então o amor nada teme. Mas no mundo das nossas emoções, o que contrapõe o medo é a coragem. O que seria da coragem se não existissem os medos, não é isso? Então, no balanço das equações, é isso que ocorre. Então, o maior medo dos nossos medos é serem transformados em coragem. É uma síntese disso do que eu estou dizendo. O maior medo daquilo que em nós está limitado, não compreende, não quer compreender, porque tem medo de desaparecer enquanto criação, de padrão, de crença, de jeito de pensar, de tipo de conhecimento que a pessoa a vida inteira cultivou, e aí ela não quer abrir mão daquilo. Na verdade, não é a pessoa que não quer, é a criação que ela tem nela que resiste, porque quer continuar existindo. Então, o maior medo dos nossos medos é serem transformados em coragem, porque assim eles serão sublimados, eliminados e vão deixar de existir. Então, os nossos erros, ou seja, as nossas limitações do nosso mental, eles, de uma certa forma, a primeira condição é não olhar para eles como inimigos, porque afinal de contas, é como se nós olhássemos os nossos filhos considerando os nossos inimigos. Existem até contextos em que isso ocorre, aparentemente, né? E aí é um acerto, às vezes, muitas vezes são questões kármicas de relacionamento. Mas ninguém olha, no início, principalmente, para os seus filhos
como inimigos. Nós olhamos como potencial de grandes amigos. Não é isso quando um filho vem ao mundo? Então, nós temos aqui que entender que eles são seres vivos, esses nossos erros, esses nossos padrões de crenças limitantes, esse conhecimento que nós achávamos que era o máximo, né, que era tudo que existia de bom, mas que são limitantes, né, ou que foram conhecimentos que foram trazidos para que todos pudessem absorver para se manter um determinado padrão coletivo de domínio, de pensamento. Então, eles são seres vivos que estão existindo num adharma, ou seja, num campo de força contrário à harmonia, à lei, ao que nós chamamos de Dharma, né? O que eles precisam? Eles precisam ser sublimados. Quem pode fazer isso? Nós. Não fomos nós que criamos? Então só nós podemos fazer isso. Então, para com os nossos erros, nós precisamos ter o que? Respeito. Peraí, gente. Olhar. Então vamos agora transferir isso para a nossa condição agora que vivemos no mundo e aqui no Brasil. Nós somos o resíduo, ou seja, a consequência de dezenas de anos, até centenas de anos, em que determinado tipo de conhecimento, protocolos, tradições e etc. nos trouxeram para este momento. Então, quando nós olhamos para uma circunstância que está acontecendo fora, o primeiro ponto é olhar com um certo respeito ao processo, para entender a condição, mas ao mesmo tempo uma certa paciência conosco mesmo, com a nossa própria inconformidade diante das coisas, né? Quando a gente descobre as mentiras, quando a gente descobre que foi enganado, quando a gente descobre que foi roubado na nossa integridade como ser humano, que nós somos lesados na nossa própria evolução, a tendência é entrar, né, em outro processo de luta e criar coisas novas. Então nós precisamos, ao invés de entrar na luta, a gente precisa ter determinação. Olha, a determinação, ela precisa de coragem. Você ficar determinado a fazer algo, você tem que ter motivos claros. E a coragem, ação que vem do coração, ela nos leva a enfrentar, ou seja, a lidar com aquelas situações que são temerosas no sentido de que nos impedem de cumprir a nossa própria evolução, que são fatores limitantes da nossa vida. Lembrando que medo, ele é uma variante da lei da repulsão, e tudo que nós tememos é porque nós colocamos numa condição superior ao nível que nós estamos. Tudo que nós odiamos, ou temos aversão, ou temos antipatias, eles estão mais ou menos no mesmo nível que a gente. Por isso o conflito e a guerra. E tudo que a gente considera menor do que a gente tem a repulsa porque menospreza ou despreza, são todas as variantes da lei da repulsão. Então, nós temos que ter respeito porque nós estamos dentro de um processo evolutivo. Entender as forças desse processo, que estão nesse tabuleiro da existência. Segundo, nós precisamos ter paciência com a gente mesmo, porque quando você descobre uma revelação, ou quando você entra no campo de uma revelação, que uma outra face da verdade lhe é mostrada, normalmente tem uma indignação, um susto, um choque. Imediatamente você quer compartilhar com aqueles que você ama, você quer correr atrás para poder mostrar para as pessoas, olha, não é isso, é aquilo, eu descobri. Mas nem sempre quem está do outro lado está nesse momento ou quer estar nesse momento. E aí nós precisamos ter determinação para resolver. Então, por quê?
porque eles não sabem o que fazem, como quando a gente não sabia da face de uma determinada verdade que se ampliou para nós com novas faces, que se revelou, nós também éramos ignorantes, errantes, né? Andando num caminho contrário à nossa própria evolução, sem saber que o estávamos fazendo, dando tiro ou contra. E aí, mas é aquela história, eles não sabem o que fazem, nem sabem quem são. São células que não são devidamente alimentadas pelo prana cósmico, ou seja, não estão respirando, não sabem para que a vida, para que existem, para qual é a sua função real no mundo. Então, mas quando a gente sabe, nós que somos os pais dessa criação, né, dessas limitações do nosso mundo astral, nós é que temos que colocá-los no caminho. E como é que nós, pais, colocamos as criações no caminho, né? No nosso astral, no nosso mental? Nós precisamos deixar a luz verdadeiramente entrar. E aí, gente, tem uma questão que é sobre os fatos, né? As coisas que ocorrem. E hoje existe uma grande e forte indignação no ar, né? Porque nós temos que entender que nós podemos compreender, mas não precisamos apoiar, né? Quando uma pessoa está num caminho que lesa evolução, lesa humanidade. Nós podemos respeitar que aquilo faz parte de um processo, de uma jornada evolutiva, mas nós não podemos aceitar as forças de lesa evolução jamais. Cabe a quem já tem essa consciência seguir adiante e fazer o que precisa ser feito. Então, os fatos, quando eles acontecem, que são fatos e contra fatos não há argumentos, nós já sabemos, esse é o grande, né? Um grande ditado popular. Um fato, ele pode ter um resultado neutro, ou seja, acontece uma coisa e uma reação. Aconteceu, mas aquilo não me abala, né? Não mexe com nada. Então, ele fica como um potencial, uma possibilidade de vir a ser um aprendizado ali na frente, ou não tem resíduo, ele simplesmente aconteceu, mas ele ficou lá, né? Ou um fato, ele pode gerar uma lembrança positiva. Acontece alguma coisa e você se lembra de algo que foi muito bom. E aí essa lembrança positiva, ela vai se entrelaçar com outras lembranças positivas. E ela, quando isso acontece, ela gera uma carga elétrica de frequência que é permanente, que gera os elementos internos, né, que nós chamamos de bem-estar, de paz, né? São as nossas lembranças, nossas memórias positivas. Mas um fato também, ele pode gerar uma lembrança negativa. Então, quando a gente olha para o que aconteceu, e aí lembre-se do que nós estamos vivendo, que a gente olha para o passado e vê o que aconteceu, né, nós podemos associar a essa lembrança negativa um tipo de mágoa, né? Que vai se alimentar permanentemente, atraindo tudo que se assemelha àquilo. O que se assemelha a essas mágoas? Assemelha rancor, né? Assemelha vingança e outros seres mais que habitam aí o nosso astral, que não convém nem nominar aqui, certo? Quanto maior é o estrago, né, feito por uma experiência ruim, um estrago de lesa evolução, um estrago de lesa humanidade, um estrago de lesa divindade que existe dentro do ser humano, quando esse estrago é muito ruim, essa experiência é muito ruim, maior é a abrangência dos entrelaçamentos que ele faz no mundo astral, certo? Então, costuma-se dizer que a pessoa saiu ferida daquela situação. Isso do ponto de vista individual. Imagina um trauma quando é coletivo de uma nação.
e as pessoas saem feridas daquele trauma. Então, quando a gente sai ferida de uma experiência, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja de condição de existência, né? Porque na verdade é como se fosse uma ferida mesmo, porque é como se fizesse um corte, algo que rompe a pele, né? A pele que protege o organismo do meio externo. No caso dessa experiência, dessa coisa negativa, dessa mágoa profunda, ela funciona como uma fissura, como um rasgo no nosso ovo áurico, certo? Na nossa aura. E aí, que esse ovo áurico ele é o astral individual de cada um, é onde habitam os seus pensamentos, sentimentos, suas experiências, né? Ali a sua memória fica. E aí ele é o que? Um rasgo no astral de cada um, né? Que tem o seu prana próprio, a sua própria vitalidade, permitindo que ali, né? Nessa fissura do seu ovo áurico, possa ser entrado, convida a entrar pela frente, né? Tudo que é similar a isso. Seus convidados e desejados, como nós já fizemos aqui uma live, são os hóspedes insanos, né? Uma fissura permanente que tende a causar o que nós chamamos de doenças. Pensem bem nisso. Uma fissura no nosso ovo áurico, de uma experiência negativa, entrelaçada com as dores e horrores com as quais elas rompem o ovo áurico, cria essa decorrência de sentimentos que vão ficar, e ali dentro aquilo é uma porta aberta para as deformidades que podem entrar e se tornarem as doenças, né? Então, imagina o ovo áurico de uma nação agora, porque assim como nós temos o indivíduo, nós temos grupos, cidades, estados, nação, continentes e a humanidade. Imagina o ovo áurico de uma nação que é a soma das almas de todos que nela vivem e habitam. Como que fica isso, né? Nós precisamos pensar muito sobre a responsabilidade que nós temos, das fissuras que nós estamos abrindo, para que forças contrárias à lei possam ser, né, trazidas para milhares de pessoas, lesando aí e magoando muito a evolução de milhares de pessoas, seres e gerações. Então, um fato qualquer, um fato, pode gerar uma experiência. E essa experiência, ela pode decorrer em uma boa lembrança ou uma má lembrança. O importante é que essa memória, né, ela vai ser integrada ao processo que, como cada um vai analisar o fato. Então, todas aquelas sinapses, todas as relações que nós fazemos de memórias e de coisas que habitam em nós relacionadas àquele fato, se for uma boa ou má experiência, nós vamos olhar. E isso é que permite que da próxima vez a pessoa não repita o mesmo erro. Porque uma vez que a pessoa já teve a experiência, já viveu olhando a experiência, já sofreu aquela mágoa, já caiu na real, já entendeu o que aconteceu, se ela repete, ela já sabe os resultados. Então, uma lembrança positiva sempre vai alimentar o seu momento presente. É um círculo virtuoso, onde pelo canal que é estabelecido, você dá e recebe fraternidade, ou seja, uma relação de poder coesivo, de amor incondicional, amor fraterno, amor universal ali, presente no bem-querer comum, né? Vamos fazer um paralelo. Qual é a lembrança que nós temos do processo coletivo da história do nosso país? Quais são as decorrências? Quais são as conexões que nós fazemos? O que isso provoca, né? Então, nós temos que entender que muitas vezes
o que nós sofremos são as consequências de uma experiência de viver uma mentira, uma falsa história, uma falsa notícia, e assim nós vamos criando, né, os nossos processos de análise para poder chegar a uma forma de interagir com a vida, considerando o impacto que isso tem dentro no nosso mundo interior e com o que se relaciona lá fora, que forças vão se relacionar conosco, para que a gente possa ter uma experiência de vida mais abundante, mais harmônica ou não. Então, uma lembrança negativa, diferente essa mudança positiva, que há um dar e receber, uma troca de fraternidade, uma lembrança negativa, ela alimenta o passado, certo? Ela alimenta o passado. E prende ao gerador. E a pessoa se prende ao que gerou, prende ao passado. Então, criando um círculo vicioso. Enquanto que a positiva cria um círculo virtuoso, a experiência negativa cria um círculo vicioso. As pessoas se habituam à prática. A prática está contrária à lei. E acha que isso é um ato normal, mas não vê a consequência disso impactando em milhares, né? Então, uma lembrança que alimenta o seu passado aprende ao girador, criando um ciclo vicioso. E detalhe, onde a vitalidade, a nossa vitalidade, nosso campo vital, nosso tempo de vida, nossa longevidade, nossa qualidade de saúde, que está tudo implícito no conceito dessa vitalidade, ela é desperdiçada continuamente, permanentemente, enquanto aquilo existir ali. Então, uma experiência que vai permitir evitar novas lembranças negativas, e se assim a pessoa desejar, também as positivas, né? Então, um resultado que é neutro possibilita você, como eu disse lá na frente, uma coisa que acontece, mas é neutro, possibilita que você continue andando, né? E você não vai carregar nada de adicional. Você vai só caminhar. Da maneira que a vida flua, como resolvedora e transformadora de pendências. Então você vai aprendendo com as situações, né? E não uma vida criadora. Então, assim, nós temos que entender que quais são as pendências que nós estaremos criando agora, nesse momento que nós estamos vivendo, individual e coletivamente, no momento em que nós decidimos participar dessa nossa história, sem considerar o que isso pode significar para a nossa própria evolução e para as gerações que aí virão. Então, o que nós estamos plantando e semeando neste momento? Que tipo de humanidade nós estamos cocriando agora? Que tipo de ancestralidade nós seremos para as próximas gerações, para a próxima humanidade? Então, quanto à ingenuidade que a gente precisa ter, porque às vezes as pessoas têm um conceito errado, nós precisamos ser puros, ser limpos, ser honestos, né? Hoje nós estamos vendo uma sociedade em que pessoas honestas, íntegras, verdadeiras, né, são motivos de bullying, são motivos de chacota, né? É uma inversão muito triste, mas graças ao fluxo do novo ciclo isso está mudando, porque a humanidade está despertando cada vez mais. Então, existe o conceito da ingenuidade, porque a malícia das forças contrárias à lei, ela é muito mais, vamos dizer assim, aqueles que estão mais habituados a fazer, né, as estratégias para conseguir o que querem, e as pessoas que são aquelas pessoas que cultivam a honestidade, a integridade, são boas porque são, né, acordam de manhã cedo, vão fazer o seu trabalho, suas coisas e, né, tem aí o seu pulsar de uma forma íntegra, honesta.
as pessoas são chamadas de ingênuas. Aquela pessoa muito ingênua. Ela não tem malícia, ela não tem maldade. Não é essa a expressão? Aquela pessoa não tem maldade nenhuma. Ela não tem malícia, ela é ingênua. Como se isso fosse uma coisa ruim. Então eu quero trazer para vocês, ingenuidade vem da raiz latina gigno, gines, que significa condição ingênuo, quer dizer nascido livre, ingênuo, nascido livre. Nós estamos vivendo uma reinterpretação desse conceito, né, total. Então, ingênuo, ingênuos, quer dizer, significa nativo, natural, verdadeiro, cândido, inocente. Os latinos chamavam de ingênuos antigamente o homem que nascia livre, puro. E ser puro, de puros, pura, purum, significa ser limpo. Ser limpo. E esses dois conceitos, pureza e ingenuidade, foram distorcidos. E em cima deles foi construído toda uma imagem de que pessoas puras, doces, cândidas, inocentes, de pessoas ingênuas, que não têm malícia, que não têm maldade, são colocadas de lado como se elas significassem menos. Está na hora de mudar isso, gente. Está na hora de mudar todo esse espelhamento de valores, toda essa inversão de virtudes, inversão de conceitos que se espelharam para nos dominar dentro de uma falsa percepção de insignificantes. Então, uma virtude, ela é uma força. A inocência, ser verdadeiro, ser natural, ser espontâneo, ser íntegro, ser puro, ser limpo, não ser corrupto, não ser corrompido, né? São expressões de uma virtude. E toda virtude, ela é uma força. Ela não é uma vulnerabilidade. Muitas pessoas virtuosas, muitas vezes, chamam as suas virtudes de vulnerabilidade. Ah, mas eu sou muito inocente, eu sou muito ingênuo, eu sou muito, sabe, eu não tenho isso, eu sou muito honesto, eu não consigo enganar as pessoas, eu não sei o quê, como se isso fosse um defeito. Nós precisamos parar de fazer isso, porque é exatamente aí que mora a nossa força genuína. A humanidade traz em si a potencialidade das virtudes, não é por acaso. Então toda virtude é uma força, é um poder, é uma coragem, é um vigor. Então, será que ser livre, ingênuo, é livre, e ser puro não é ter uma virtude? Existe excesso de virtude? Então, a razão da vida é exatamente, gente, buscar evolução daquilo que não seja puro, no sentido de equilibrar, harmonizar com a lei, tanto em nós quanto nos outros. Nós estamos num momento de grandes decisões. Não podemos nos abdicar delas, de hipótese nenhuma. Nós estamos no momento de restaurar o real significado das coisas. É incrível quando as pessoas falam sobre o comportamento umas das outras, né? Ah, porque fulano faz assim, faz assado, mas não vem a essência das virtudes que traz. Fica na superfície. Enquanto não enxerga também a rudimentar alma naquilo que aparenta ser.
o bom, o certo e não é. Então nós temos que agora nos posicionar. Nós, que eu digo, é todo mundo que tem lucidez, está buscando realmente verdade, realmente transformação. Não é hora de ficar, sabe, reclamando ou ficando admirando o show de horrores que acontece. Ah, meu Deus, nunca podia imaginar que era isso. Ah, e ficar chorando em cima, né, das distorções que foram feitas na história da humanidade. Não. Todos nós participamos de alguma parcela disso em algum momento da nossa história. Nós estamos aqui para resolver isso, é para limpar essa história. E chegou o momento, não tem outro momento, o momento é agora. Se a razão da vida é buscar a evolução daquilo que em nós precisa e quer evoluir, que aquilo que em nós não é puro, no sentido de equilibrado com a lei, se no contato com a vida, o presente, nesse momento agora, nós deixarmos de ser puros e verdadeiros, ingênuos, né? Se nós deixarmos de ser ingênuos no sentido de sermos livres e naturais, então, gente, o passado das sombras venceu. E não é isso que está para acontecer. E se no contato com a vida agora, no presente, a gente aprende, transformamos esse meio com determinação e continuamos a ser puros, aí sim, mesmo em contato com toda essa lama, sabe aquela história de atravessar o mar Vermelho sem molhar os pés? É atravessar a lama astral sem se deixar contaminar por ela, fazer aquilo que precisa ser feito. Então o futuro venceu, porque nós estamos plantando um futuro diferente do que este passado que nós vivemos. Então, a vida anda para frente, não é para trás. Certo? Aqui não tem volta, não existe essa coisa, vai voltar, não vai voltar não. Né? A vida anda para frente. Então nós precisamos saber qual é o caminho. Qual é o seu caminho? Já parou para pensar? Por onde você está andando? Primeiro a gente precisa definir os mares que nós queremos navegar. Qual é o contexto de mundo que a gente quer navegar? Qual que é o contexto de mundo que a gente quer navegar? Que mar é este? Depois de definir que mar eu quero navegar, em que agenda, em que caminho de valores eu quero navegar, eu vou ver se este mar vai me levar a algum lugar para onde eu quero ir, se esse mar vai garantir, vai assegurar a minha evolução ou não. E a liberdade, ela é fator essencial, é uma lei. Ninguém nos pode tirar liberdade. Porque quando chega esse determinismo, aí é o caos. Então a liberdade é sagrada em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo. Então a forma que nós vamos navegar, cor do nosso barco, né? O tom do vento, o brilho do capitão, são secundários, desde que este capitão, com as suas características, seja capaz de colocar a mão no leme e levar este barco ao destino que queremos. Então, o nosso momento, mais uma coisa que precisa ser respeitada e sublimada, como um atalho nesse processo como todo, é o fascínio. O fascínio que algum conhecimento ou pessoa exerça em outras. Né? Este fascínio
significa que parte daquele caminho já está naquela pessoa que está fascinada por aquilo. Entende? Então, neste momento, gente, é a hora de nós deixarmos a porta aberta para a intuição. É a porta aberta da intuição, do nosso nível superior de consciência, para ver se é um caminho a ser aprendido ou sem ser percorrido, um caminho que vai ser aprendido, mas sem ser percorrido, ou é um caminho que deve ser percorrido. Então nós precisamos começar a definir o caminho e a forma como a gente quer chegar lá. Há 3 caminhos de aprendizado para a humanidade e para cada um de nós. Um é o do conhecimento. Que conhecimento? Será que foi o conhecimento que nos foi dado? Se esse conhecimento fosse tão fantástico, nós não estaríamos já vivendo num paraíso? O conhecimento pelo conhecimento está nos levando a ficar correndo dentro de uma gaiola sem sair do lugar. Podemos avançar em tecnologia, podemos avançar sim nas pesquisas, na genética, na biologia, mas na qualidade da pessoa humana, será que nós estamos caminhando no mesmo ritmo? Não é? Então, o caminho do conhecimento, escolher que conhecimento eu vou colocar, né, a minha vida, que vai ser um farol, conhecimento iniciático, conhecimento real. A devoção, que é outro caminho, que é se dedicar, né, se doar, caminho da devoção. E o caminho do sofrimento, que é o caminho do karma, que nada mais é do que a manifestação da lei da causalidade. Então, todos acabam levando a escolha de caminhos. Podem ser adequados, certo? O número de ruas, de vielas que nós escolhemos percorrer intencionalmente dentro desse caminho vai ser o que vai mudar. E é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos escolhendo em que mar nós queremos navegar. Estamos escolhendo o barco. Estamos observando as características do capitão. E estamos averiguando se esse barco nos levará aonde, em termos evolutivos, nós queremos chegar. E aí, nós temos que entender que no nosso passado, na sabedoria das idades, o último ciclo que nós tivemos, chamado ciclo lunar, o foco era o mundo astral. Ou seja, essa cadeia do mundo astral, o desenvolvimento do mundo astral, nós deveríamos ter recebido um mundo astral pronto, já trabalhado por essas humanidades que estavam desenvolvendo esse nível, né, esse mundo chamado mundo astral. Mas nós não recebemos um mundo astral consciente e equilibrado. Isso não aconteceu. E essa parte do ser humano, este plano completamente caótico, que é o nosso mundo astral, tanto individual quanto coletivo, por ele não ter sido terminado na sua concepção, alcançado um equilíbrio, ele transbordou do mundo astral para o ser humano, resultando, né, o que hoje nós estamos vivendo. Em alguns considerarem ainda isto, ou seja, o mundo astral, como sendo o máximo da evolução ou da busca espiritual. Não. Nós estamos no momento de ir além, muito além do caminho astral, do mundo, conhecimento do mundo astral. O mundo astral tem várias camadas. Ali ficam registradas os nossos pensamentos, sentimentos, experiências, dependendo da vibração e do nível de consciência com que nós criamos ali. E ali eles ficam se alimentando da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas questões, né, como seres humanos. Então, o correto agora, gente, é o que a gente está vivendo.
dores profundas, é a maturação desse mundo astral. É a sublimação, é dar um salto, é ir além, é sair da mesmice, é sair daquilo que não significa mais, como não significou, evolução. Nós precisamos agora começar a organizar a nossa mente concreta, a lógica das coisas, pensar com lógica, entender a causalidade das coisas, a relação. Hoje, sabe o que acontece? Intencionalmente, a educação que nos foi dada globalmente, principalmente o Ocidente, né, para impedir que o conhecimento, que a luz maior da compreensão da existência chegasse, foi determinado um currículo global. Olha só que interessante, né? Todos os lugares as pessoas estudam mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas universidades, tanto que você pode fazer até intercâmbio, né? E aí, quem é que está regendo isso e para quê? Ninguém nunca se perguntou, ninguém nunca parou para pensar. Então, o que nós estamos vendo é uma humanidade que ficou aprisionada num determinado campo de conhecimento, limitado por um grupo que intencionalmente nos queria manter com esse limite de compreensão para manter o poder e a escravização da própria humanidade. E esse grupo, em nome do bem, em nome de um monte de outras coisas que eu não vou citar aqui agora, não é o contexto e aqui também não se pode falar muito, é que vem de alguma forma sequestrando as gerações. Pensem nisso. Pensem nisso. É tão complicado, gente. E nas últimas 3, 4 décadas, mais ou menos, silenciosamente, as universidades criadas, né, que tem na verdade 3 ou 4 cabeças atrás delas, podiam mudar de nome, mas o dono era o mesmo. Essas universidades, essas coisas passaram, e as escolas passaram a ser obrigadas a adotarem livros, currículos, para formatar as crianças e os jovens de forma que, de uma certa forma, lá na frente, com o passar do tempo, eles não seriam capazes de questionar, nem de compreender, muito menos de fazer abstração entre uma informação e o que isso aquilo impacta na sua vida. Pensem nisso. Com sorte, com as forças, com muita dor, as pessoas começaram a despertar. Mas nós temos que olhar para isso de frente, porque senão essa maturação não acontece. E essa maturação não acontecendo, o sofrimento é maior. Porque o círculo vicioso de uma esfera de conhecimento que não nos permite lugar a nenhum, você começa do meio do caminho para não chegar a lugar nenhum, vai fazer com que gerações e gerações continuem sendo lesadas e continuem a lesar a evolução, a pátria e a sua própria divindade. E nós não podemos permitir isso. Quem tem consciência tem que agir. Quem tem consciência precisa agir. E não é por uma questão de conflito, de simplesmente um conflito, um debate social. Não. Não é. Todos nós estamos no caminho. Cada um sabe o quanto o seu sapato ou a sua sandália aperta ou está gasta. Mas nós precisamos agora definir o caminho e entender em que mares nós vamos navegar. Conhecer quem vai conduzir o barco. Conhecer quem vai tentar atacar este barco. E saber lidar com essas forças de um patamar com uma lógica muito diferente
do que está aí. Chega de ficar chocado com os horrores da inconsciência e da ignorância humana. Chega, as pessoas ficam o tempo todo falando dos horrores, daquilo que elas não querem ver, dos mares que elas não querem navegar, das pessoas que elas não querem como capitão nem como tripulação. E aí sabe o que acontece? Esquecem de falar sobre os mares que querem navegar. Esquecem de falar sobre que tipo de barco você quer entrar, de que tipo de capitão e de tripulação para conduzir esta viagem junto nós queremos. Nós precisamos dar muito mais foco nessa imagem do que ficar comentando sobre os horrores daquilo que a gente não quer mais, que a gente já sabe que não serve. Então, eu peço que nesse momento, qualquer que seja o medo, que nada mais é do que uma criação, seja enfrentado pela coragem da consciência, de quem entende que nós estamos num processo de evolução e que cada humanidade tem algo para entregar para a próxima. E é isso que nós estamos fazendo aqui, semeando a evolução e não repetir erros do passado. Não tem condição de seguir nesse caminho. Então, gente, não é fulano, beltrano. Lembrem-se, o mar que nós queremos, oceanos nos quais nós queremos navegar, oceanos de valores, de princípios, que não lesam a evolução, que não lesam a humanidade, que honram a vida, que honram a integridade. Então, fica aqui a reflexão. O que vai conduzir a sua escolha? Medo ou coragem? E, diante dos desafios do caminho, como que nós vamos lidar com essa história? Nós vamos simplesmente deixar passar? Não. Então nós temos que todos estar agindo no físico, no vital, parar de alimentar o que nós não queremos, nem imagem, nem nada, fortalecer a imagem, tudo que nós queremos. Nós temos que agir no emocional, no astral, nos sentimentos, no que nós queremos. Isso tudo faz parte do mar que nós vamos navegar. E nós temos que fortalecer quem nós queremos com a mão no leme, pelo menos para começar a travessia. Porque essas pessoas são o resultado, são ícones de um resultado de um desejo coletivo. Que manifestam-se, que empreendem a tarefa de ser essa representação. E não é fácil também. Então, basta ver a história dos avatares, né? Nunca é simples, nunca é fácil para quem se posiciona diante da evolução. Então eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Lembrar o seguinte, gente. Nós somos muito maior do que nós podemos. Eu fico impressionada de ver quanto tempo e energia é às vezes usado para só ficar falando dos horrores. Nós precisamos agora usar essa mesma energia, esse mesmo tempo para fortalecer o que nós queremos. No plano astral, mental, vital e no plano físico, na ação. Então fica o convite, tenham coragem para empreender essa caminhada, porque é a nossa caminhada, a caminhada da nossa. Isso não é uma coisa simples, assim, é muito maior do que a gente pode imaginar. E eu estou confiante. Sabe por quê? Porque o plano evolutivo
não falha. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos confiantes sustentar vibracionalmente, imageticamente, mentalmente, verbalmente, emocionalmente o que nós queremos. Ao invés de dar energia e ficar comentando sobre aquilo que não queremos. Entenderam? Alerta. Nossa campanha pró-evolução é outra. Tem um equívoco aqui. Vamos ter firmeza. Vamos ter firmeza porque a nossa sustentação não é só física não, tá, gente? Nós precisamos sustentar no astral. Tem pessoas que estão assim, vou jogar a toalha, vou desistir. Que isso? Não se pensa nisso. Não dá. Sei que existem momentos de altos e baixos, né? Porque, afinal de contas, nós ainda estamos na jornada humana. Nós ainda não estamos muito bem educados a ficar 24 horas dentro da energia do novo ciclo. Mas o que vem por aí é muita luz. E a humanidade vai colher esses frutos. E isso está claro. Então, confiança, fé, coragem. Vamos juntos. Caminhada, segue por aí. Caminhante não há caminho, passe o caminho ao andar. Vamos andar, vamos caminhar, sabendo por onde queremos ir. Ok? Então, gente, vamos fazer a nossa harmonização aqui para fechar a nossa live de hoje. Espero que essa reflexão que nós fizemos juntos, né, ela irradia, ela fica no ar, né? Ela irradia. Então, que ela possa ser irradiada, né, e atingir mentes e corações aí que talvez estejam abertos e vulneráveis para que essas energias possam tocá-las, certo? Então vamos lá, vamos juntos. Vou colocar a música para a gente fazer a nossa harmonização. Procurem respirar. Gente, respirar é basicamente ganhar força, é recarregar baterias, é trazer lucidez e clareza para a mente. Inspira e expira profundamente. Procure sentir a sua respiração. Quaternária. Inspira, pausa, expira, pausa. Nós vamos caminhar no mar vermelho da matéria tamásica, matéria psíquica densa, sem nos contaminar. Inspirando e expirando conscientemente, sabendo que em cada inspiração o prana é levado para cada átomo, molécula, célula, tecido, órgão, levando a consciência à perfeita função, tornando o nosso mundo astral permeável às forças evolutivas, à nossa intuição. Inspira e expira. Profunda e suavemente.
nós possamos agora colocar no foco da nossa atenção nosso planeta, a humanidade, a nossa nação. E todas as almas que aqui estão evoluindo. Que dentro do campo de força, energia e vibração do novo ciclo, possam todos serem permeados pela consciência do plano divino, da nossa evolução, libertando-nos dos grilhões, das autocriadas limitações do passado. Que juntamente com o reino vegetal, mineral, o reino animal que compõe essa terra, esse lugar, com a força de todos os elementos, na água que cada um toma, no alimento que cada um come, no ar que todos respiram, no prana que chega em cada um que aqui habita, possa irradiar a energia, a vibração e a consciência do novo ciclo evolucional. Colocando dentro da grande ordem divina a nossa verdadeira história. Todos possam se banhar neste momento, nessa imensa vibração, nesse oceano de frequências, de consciência, e que essa energia possa vibrar em cada coração, cada homem, mulher e criança. Assim é, assim será. Muita paz e muita luz. E até breve.